Mais uma vez juntas para trazer para vocês informações maravilhosas entre o mundo do turismo e do negócio. Meu nome é Lucília Lima Straives, da Destino Suíça, e eu estou aqui mais uma vez, Tatiana Vieira, da Swiss Brazil Connect. E hoje a gente vai trazer sobre viagens, como as pessoas viajam, né? Como os brasileiros viajam na Suíça, e também trazer essa visão nossa de como os suíços viajam também quando eles vão ao Brasil, né, isso, Tati? Prazer estar aqui, agora juntas novamente, né, em Basel, na minha casa aqui na Suíça. E muito bom estar aqui com você, estar aqui a gente gravando nosso 4º episódio, não é isso? Exatamente. Estamos caminhando, slowly, but surely. Steady, slowly, always slowly, steady, mas a gente está continuando, né? Eu estou adorando essa dinâmica da gente, né? Uma hora nós estamos gravando juntas em São Paulo, depois no Rio, Zoom, Rio, ao vivo, Zurique, Rio de Janeiro, agora em Basel. Bom, vocês estão vendo que essa conexão Brasil-Suíça acontece de verdade, né? Na prática. De verdade. E não foi nem planejado, né? Para quem se pergunta aí, Ana. Não, a gente está simplesmente tentando aproveitar os encontros, organizar encontros quando a gente não tem nada, né? Não está no mesmo lugar e fazendo essa parceria acontecer. Muito bom. O que é maravilhoso, né? A gente tem esse programa, planeja nossos temas, nossas conversas e vai ajustando isso de acordo com a nossa vida dinâmica de negócios e de negócios com turismo. E é sobre isso que a gente queria falar, né? O slow travel, a gente vai falar sobre tendências, né? E o slow travel, essa viagem de experiência, essa viagem de você se conectar com os destinos, ao invés de estar só fazendo o seu né? Ticando a sua lista de desejos para aquele destino, e é uma tendência que já é realidade no turismo, né? Isso. Também tenho observado muito isso. Assim, a gente aqui vivendo na Suíça, no centro da Europa, a gente tem uma facilidade muito grande de viajar. Então, assim, fazer esse tic que a Lucy fala é muito fácil a partir daqui, né? Em toda a Europa, principalmente, mas o mundo todo, né? Sabendo do poder de compra que se tem aqui na Suíça e o quanto se valoriza viajar aqui. Mas hoje em dia já não é mais sobre isso, né? Dizer, já fui para tal lugar, já fui para tal lugar. Ótimo se você já foi. Mas hoje em dia as pessoas estão valorizando muito mais a qualidade, né? Em vez da quantidade. E um outro tipo de viagem, uma experiência diferente, né? Exatamente. Um turismo de conexão com esse lugar, com as pessoas que moram nesse lugar. Na Destino Suíça a gente preza muito por essa conexão. Tanto é que a gente fala de viver a essência do lugar, né? E você vive essa essência quando você tem tempo para observar, né? Como aquele lugar funciona, a dinâmica, cada cidade pulsa de uma forma diferente, apesar do país ser tão pequeno. Então, essa tendência já era uma conexão nossa com os nossos clientes, trazer essa viagem de conexão com a Suíça. E essa conexão com a Suíça se faz realmente viajando de forma devagar, lenta, né? Para você realmente viver aquele destino. Uhum. Eu imagino que sempre foi a proposta, né, da Destino Suíça, fazer essa curadoria, né? E combina muito com o estilo suíço de viajar. Lucy, o que você já conseguiu observar nesse curto tempo, né? Que em comparação a quantidade de agências que existem por aí. Desde quando existe a Destino Suíça, você percebeu aí uma mudança? Eu percebo uma mudança da necessidade ou do desejo desse viajante de realmente se conectar com o local, de entender como essas pessoas vivem aqui, de entender realmente o que é o turismo. Vou fazer essa visão de uma outra forma. Eu acho que o turista hoje se conecta mais com o que é local, né? Quer saber como os suíços realmente
viajam e vivem, principalmente como eles vivem, e principalmente essas diferenças entre as regiões. Eu percebo isso, esse desejo de conhecer lugares que não estão nas rotas, né? Porque a gente sabe que são destinos que são recorrentes, e o que eu vejo, essa tendência, é que as pessoas querem se conectar com esses locais que estão fora desse hub, né, que já é conhecido. Então, passar para um vilarejo menor, diminuir o tempo, essa correria de ir de um lugar para o outro, eu acho que essa é uma tendência já que eu sinto há alguns anos. Muito interessante. A gente começou se preparando, né, para essa conversa, falar sobre a importância de viajar, né, na Suíça em especial. Eu citei o meu exemplo, né, que eu não viajei sempre, assim, na verdade o período mais intenso de viagens começou quando eu vim para a Suíça, né, viagens de modo geral, mesmo no Brasil, enquanto estava morando no Brasil, né, meus 23 anos aí, eu não viajava muito, então isso começou depois, ao vir para cá, tem a ver com possibilidades financeiras mesmo de se viajar, mas é também um aspecto cultural do suíço, né? Assim, é uma coisa muito importante para o suíço viajar. E algumas vezes por ano. A gente não está falando aqui de poucas vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu estava exatamente conversando sobre isso com a Tati, que em um artigo, em uma pesquisa considerável na Suíça, foi feita uma pergunta: o que é importante para eles, né? E top 3 era tirar férias. Então, assim, faz parte do essencial para eles, que é dedicar esse tempo, dedicar eficiência e produzir no momento que ele está trabalhando, mas as férias vêm num ponto que é também importante. Então, para eles é importante tirar férias, se desconectar, e como eles viajam, e eles viajam muito dentro do país, né? Essa viagem de conhecer o próprio país é uma coisa realmente impressionante. As minhas experiências também são muito parecidas com a tua, e eu acho que essa questão da mobilidade é um dos pontos-chave para que eles viajem e conheçam o próprio país. Lógico, as dimensões, mas a mobilidade que eles têm dentro do país é uma coisa que combina com a outra, né? É um complemento. Sim. Então, os suíços viajam muito para fora do país, mas essa conexão com o próprio país deles, né, em querer conhecer, em falar com propriedade. O suíço tem muito orgulho de falar que ele conhece as regiões e gosta de também dizer que eles falam os idiomas e conseguem navegar nessa essa Suíça que é tão complexa linguisticamente. Então é algo mesmo bem pertinente, assim. É uma coisa que é cultural forte na Suíça. Sim. E eu acho que a gente, na nossa experiência da Suíça alemã, né, eu acho que a gente pode falar isso sobre os suíços que moram aqui na parte alemã, mas também como um todo, né? É um país pequeno, é um país que convida também, né, a conhecer. E, como eu falei, a complexidade linguística, não só de paisagens também. Então, a Suíça tem muito a oferecer para o tamanho que tem, né? Ela cabe dentro do estado de Sergipe, não é isso? Ela cabe das mesmas dimensões do Espírito Santo. Espírito Santo. E 2 vezes dentro do estado de Pernambuco. Então dá para se conhecer. E outra coisa que os motiva a viajar para outra região, principalmente, é o clima. Então nós temos o Gotardo, que eles chamam Gotardo Maciço, né, que é o Alpe que separa a região norte do sul do país. Então, principalmente essas pessoas que moram na região que majoritariamente se fala alemão, eles viajam muito para a região do Ticino, do cantão de idioma italiano, principalmente por conta do clima ameno e mediterrâneo. Uhum. Então, assim, finais de semana prolongado, eles com certeza estarão no Ticino, porque a gente normalmente temos essa inversão
de clima. Enquanto nós estamos lá, que eles chamam dentro da sopa, que é quando a gente está embaixo da neblina, geralmente no cantão do Ticino, a gente tem sol e uma temperatura ainda agradável, mesmo que no verão, mesmo que nesse período entre outono e inverno. Então, o clima vai fazer esse movimento de turismo dentro do próprio país, assim como os esportes quando vem no inverno, né? Eles vão para os Alpes e eles têm, muitas vezes, Alpes que já frequentam desde que eram jovens, crianças. Isso é um costume também, né? De ter um apartamento para alugar ou alugam um apartamento já há muitas décadas em regiões específicas que normalmente os pais iam quando jovens e eles iam quando criança. E isso segue como uma tradição. Eles são muito conectados com tradições. Sim, né, Tati? Sim, dá para perceber. E assim, a gente está falando aqui sobre os hábitos suíços, mas viajar de modo geral mudou, né? O slow travel que a gente começou a falar sobre essa busca por conexão é uma coisa que se percebe em todo lugar. E também os brasileiros têm uma mobilidade hoje que não existia antes, né? Então, assim, mesmo o nosso país, a gente sabe, né, que há diferenças, né, desigualdade social muito grande, que é um grupo privilegiado que pode se permitir viajar para a Europa, Estados Unidos e a Suíça, né, em especial por ser um país que tem né, custos altos, né, hospedagem, etc. Você pode falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que também os brasileiros têm uma mobilidade maior e buscam também um outro tipo de turismo, né? A cada vez mais existe a procura por uma curadoria, mas algo mais individual, né? Para que a pessoa possa vir e aproveitar a viagem como faz sentido para ela. E que às vezes até possa aproveitar para o próprio trabalho, né? Uma viagem em que a pessoa conheça, né, pontos turísticos que ela queira conhecer, mas que também leve alguma bagagem útil para o dia a dia, para o trabalho, experiências interessantes. O que você pode observar sobre isso até agora? Eu acho super pontual, porque nós atendemos clientes de várias áreas no Brasil e é bem interessante quando nós fazemos esse briefing, essa conversa anterior à viagem de preparo ou com a agência principalmente, que eu sei o perfil desses viajantes, né? Nós trabalhamos com uma viagem muito específica para cada cliente ou para cada família. Então, as viagens são realmente preparadas muito específica para cada um. E quando nós estamos atendendo em um tour pelas cidades, por exemplo, o que eu venho observando é que essa visão, por exemplo, arquitetas que trabalham nessa área, ou pessoas da construção civil, isso só para dar alguns exemplos, quando nós estamos passeando, existe esse olhar, né? Como é que eles estão fazendo aqui? Nós temos vários, né, pelas cidades temos construções. A nossa canalização no subsolo. Como é que é feito aqui? Isso aqui seria interessante levar para a nossa cidade. Olha que interessante a forma como eles solucionaram este problema. Então, a viagem, e vou fazer essa conexão de novo com o slow travel, com uma viagem, né, quando você reduz essa velocidade de viajar, você consegue fazer você tem esse olhar. Sim. Né? Isso eu vivencio sempre, né? Quando a gente está atendendo clientes, ele vem com esse olhar, sim, de experiência e leva essa experiência. E eu acho que viajar é isso. Quando nós temos esse tempo, né? Quando nós não estamos sempre pensando no próximo destino, nós temos a possibilidade de olhar para o local onde nós estamos com um olhar mais humano, mais próximo. E aí você vai na essência, você vai no detalhe. Né? Sim, e é uma experiência que acaba permitindo conhecer melhor também as pessoas, os lugares, né? Você realmente não só está ali de passagem, mas vivenciar aquilo ali, apreciar, levar alguma coisa consigo. Exatamente, e tem essa questão, por exemplo,
a cidade ela tem uma dinâmica semanal. Nós temos, mesmo nas grandes cidades, Genebra, Basel, Zurique, ela tem ela pulsa naquele sentido mais, ela é mais pulsante, mas ela traz ainda coisas muito tradicionais, que é o mercado, né, uma feira de rua, que acontece regularmente aos sábados, um brechó, um mercado de segunda mão, e ele acontece semanalmente. Se você está naquela cidade, você permanece na cidade por mais tempo, você vivencia essa sequência de atividades, você conecta com aquele morador, aquela moradora, aquela pessoa que está ali na barraca, tem aquela troca, né? Nem sempre é sobre o idioma e muitas vezes sobre a sua linguagem corporal, né? Um sorriso, uma troca, você compra um produto, e aí você vivencia, né? Esse pertencente, né? Nem você falar a língua, né? Essas coisas eu acho que dá para captar também sem falar, né? Sem falar o idioma, sem falar o inglês. Você tá ali, você interage, alguém, né, faz uma oferta, te oferece alguma coisa. E isso a gente acaba levando, né, das experiências. Sim, é o que vai ficar na sua memória. São as experiências, o sabor, o cheiro, né? A questão do clima, você vai ter memórias que vão ficar ali, você vai conseguir resgatar essas memórias com muito mais sentido, né? E nesse ponto nós temos alguns destinos, por exemplo, que nós estamos sempre trazendo para essas clientes que estão chegando, buscando esse contato ainda mais próximo, de uma forma, por exemplo, trazendo destinos como Martigny, né? Martigny, eventualmente, para quem está escutando ou assistindo a gente, eventualmente não chegou a ouvir esse nome, né? É um nome francês, é na região francesa, e ela tem uma localização tão maravilhosa, estratégica, né? Ela está ali muito próximo de Crans-Montana, de Verbier, a 1 hora de Chamonix na França, mesmo tempo que você sai de Genebra para Chamonix, você sai de Martigny para Chamonix, você pode sair de Martigny para Zermatt e fazer o Glacier Express para Saint-Moritz. Né? Nós temos um hotel maravilhoso agora no nosso catálogo, que fica em Martigny, local do Berryland, do famoso cachorro, né? Muito tradicional, que é lá onde eles fazem, tem um centro recém-inaugurado. E você vê um destino como esse, você passar pelo menos 2, 3 dias, você tem a possibilidade de conhecer locais ao redor numa velocidade mais reduzida. Você vai estar em contato com uma cidade muito pequena, e você vai ter locais tão famosos também perto e poder voltar para aquele hotel aconchegante e conseguir descansar, né? Então tem várias joias na Suíça, como o Martigny, por exemplo. E a Suíça, a gente na preparação também falou sobre, a Suíça é o país ideal assim, para fazer o slow travel. A Suíça, ela tem muito a oferecer, né? No que diz respeito a essas experiências, a esse cuidado dessa curadoria, né? A opções de hotéis, opções de passeios, que são muito ligados à identidade do país. Isso eu sempre admirei, assim. Mesmo, assim, tem para todos os bolsos, né? Então você tem viagens luxuosas, né? Estadias, e, enfim, pacotes que a pessoa pode fazer mais exclusivos, mas existem também passeios mais simples, que igual também transmitem a essência do lugar, né? Como a gente vem falando. É ótima a tua observação, porque nós estamos no berço da hospitalidade, né? Da hospedagem, como nós chamamos hospitalidade. E nesses vilarejos, vocês não precisam conectar isso com sempre uma coisa mais barata, ou uma qualidade mais barata, porque neste ponto está na essência, está como se fala no DNA deles, a boa receptividade,
a alta qualidade, né? O alto padrão. Atendimento. Exatamente. Essa característica, por exemplo, de hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, isso tem uma base, mas, por exemplo, como nós conhecemos as propriedades que a gente está oferecendo para nossos clientes, a gente tem uma base para te garantir essa qualidade, e a qualidade da hospitalidade na Suíça é muito conectada com alto nível. Então, por exemplo, esta nova propriedade, como nós chamamos, né? Esse novo hotel que está no nosso catálogo agora em Martigny, ele tem um spa maravilhoso, recém-inaugurado, não tem nem 10 meses que ele acabou de inaugurar, com a qualidade lá em cima, uma gastronomia fantástica. Então, você imagina que isso conectado de você estar num lugar menor e ter a possibilidade do deslocamento, né, de ir para um local tão badalado como Verbier, e no final do dia, menos de 30 minutos no máximo, você está de volta em Martigny. Então, a Suíça, eu acho que ela foi feita para o slow travel. E assim, fora que as paisagens que a gente vê não são nada exagero. É aquilo ali mesmo. É a realidade. É a realidade, realmente. É para se apreciar, é para se tomar um tempo mesmo e deixar aquilo ali, né? Absorver aquela beleza, né? E todas as estações do ano. Realmente, o país é muito lindo. No inverno frio, agora mesmo a gente está aqui, né? Não está muito quente, mas já estamos caminhando aí para as temperaturas mais baixas. Mas assim, o ano todo, realmente, esse país é maravilhoso. É espetacular, é espetacular. Então, tem muito para descobrir, né? Para colocar nessa tua viagem, de uma viagem realmente de conexão, né, Tati? Uma viagem de conexão. Isso. E dá pra gente aprender bastante, né? Com o que você falou, são inspirações. A gente, né? Vale a pena a gente podendo ter uma mobilidade maior, né? Pensar como é que a gente gostaria de viajar, né? Como é legal para mim, como viajante, e como é legal para quem está nos recebendo, né? Então, assim, essa interação é importante e é uma experiência de troca. Então, acho que está havendo, sim, uma reflexão maior. Acho que é mais agradável, assim, para todo mundo que está envolvido. Para os profissionais de turismo, imagino que também, né? Não é aquela correria de querer colocar tudo né, numa viagem só. Lucy, monta aqui, eu quero conhecer a Suíça toda em uma semana, né? Não é sobre quantidade, sobre qualidade, né? E eu só posso concordar com o que você está falando, porque uma das coisas que é recorrente, Tati, é a surpresa das pessoas quando chegam na Suíça e se dão conta da diversidade e das opções que ela tem para fazer em um mesmo destino. Então, essa questão da visão Zurique, Lucerna, Berna. Quando você chega na cidade de Berna ou quando você chega na cidade de Basel e você vê as possibilidades que tem a partir daquela cidade, é o mais recorrente. Nossa, eu deveria ter colocado mais tempo em Zurique. Essa é como eu atendo muito, né, principalmente pessoalmente, muitos dos clientes em Zurique, uma das frases que eu mais ouço é: a gente deveria ter colocado mais dias. Por que nós ficamos só uma noite em Zurique? Né? Você tem aquilo ali é uma das frases que eu mais ouço, com certeza. Então, é bom planejar tempo suficiente para vir conhecer a Suíça, né? E se dedicar, né? Um pouco mais a cada lugar, descobrir o que cada lugar tem para oferecer. Muito bom, né? Ninguém vai se arrepender. Pois é. Com vocês, né? De Zovisor, né? De cooperação, não vão se arrepender, não. A gente tem uma paleta aí de coisas esperando por vocês, né? Martigny é só um exemplo delas. A gente vai conversando, a gente vai trazendo mais, né? Com certeza. Nos nossos encontros e nas nossas conversas aqui no podcast. Pois é. Muito obrigada, Lucy. Foi interessante, muito bom falar um pouquinho sobre o slow travel, e acho que o convite ficou aqui para a gente refletir um pouquinho sobre como a gente gostaria de viajar e
E a profissional aqui para as tuas na Suíça, a gente já tem com dicas, né? Então, ela é a pessoa das dicas aí. Escrevam para ela, né? Para saber sobre todas essas aí, que eu também não conheço. É sempre uma surpresa. Vou conversar a Marcini para... Eu estava esperando o convite. Vamos, aceitíssimo. Vocês vão esse Martini aí vai voltar, né? A gente vai trazer. De lá. Vamos, combinadíssimo. Bom, a gente se despede com essa promessa e a gente se encontra no próximo episódio. Episódio do podcast Destino Suíça. Eu sou Tatiana Vieira. Até a próxima. Um prazer estar com vocês aqui. Até o nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.